Fala galera, tudo bem? Bem-vindo a essa live. Hoje vamos dar uma introdução de algo que é muito maior. Eu sou o Nando Rodrigues e hoje eu vou conduzir essa live. Então já deixa seus comentários aí, vão comentando, também suas dúvidas, também postando sobre ela. Também vamos responder no dia 26. E agora eu já queria começar perguntando para você. Se em algum momento você já se quieto, tivesse paz na vida, como se algo tivesse faltando. Você já sentiu assim? Comenta aqui, vai comentando aí que a gente vai lendo. Mas de fato, às vezes tem algo faltando mesmo, uma busca pela paz, não no sentimento, mas às vezes de fato tem algo faltando mesmo, busca pela paz, não no sentimento, mas na nossa consciência, né? É como se a gente estivesse de fato em conflito com alguém. E nesse caso, o conflito é contra o próprio Deus, Senhor. Mas calma, esse conflito não é só você que esse conflito ele é desde o início, desde Adão e Eva. Isso é uma consequência direta do pecado que eles cometeram. Quando o homem e a mulher eles comeram do fruto que não foi permitido, isso gerou um afastamento do próprio Deus, né? Isso gerou uma consequência futura que chegou até nós. Isso reflete que as nossas decisões elas não afetam somente a nós, afetam um plano geral. E desde então, a gente vê que Deus ele está procurando salvar o perdido. Mas é só possível salvar pelo Senhor se reconhecer que se perdeu. Imagina que você está viajando com seus amigos e você é responsável por levar esses amigos ao destino. E em certo momento você percebe que perdeu. Você perdeu o mapa, se perdeu no caminho. Se você não reconhecer que se perdeu, você vai prejudicar a si e as pessoas que estão à sua volta e ao seu lado, pois não chegarão ao destino que elas pretendiam chegar. Então reconhecer é o primeiro passo para a mudança, pois quanto nós não percebemos isso, nós vamos prejudicar todas as pessoas que estão à nossa volta. Então é preciso entender que você não está apenas perdido, né? Não é só você, mas a sua decisão de permanecer no erro afasta a sua família, amigo, todas as pessoas. Um filho que escolhe as drogas, não a sobriedade, ele torna a sua família codependente, né? E um casal que se divorcia, ele pode prejudicar a saúde mental dos seus filhos. Então tudo por uma escolha, por uma decisão, assim como foi a decisão de por uma escolha. Então, a sua escolha individual, ela afeta o coletivo. Mas quando se escolhe ao Senhor, tudo muda, né? Escolher a Deus não é apenas dizer que acredita no Senhor e nem somente, talvez, ouvir louvores quando você está aflito. É escolher o Senhor, adorá-lo da maneira que ele deseja ser adorado. Não é porque se sente bem adorando do jeito certo. Isso também tem a ver com a paz. O sentimento não tem a ver com a consciência. Ela é superior ao sentimento. Temos uma salvação, a gente não pode perder. Então, essa decisão fez com que a humanidade se afastasse. Então, a humanidade se afastou de Deus. Mas Deus já tinha um plano de paz para retomar o princípio de tudo. E esse é um dos pontos que nós vamos aprofundar. Qual que é o plano? Mas aí que está o ponto, a paz. Como ter paz com Deus? Para a gente definir isso, a gente precisa entender o que é paz. A paz, ela não é a ausência de guerra, né? Pois mesmo sem guerra podemos nos sentir inquietos de que estamos passando por alguma coisa. Quantas histórias nós já ouvimos de homem milionário que não se sentiu por mais todo o dinheiro que eles tivessem, todas as riquezas, tudo que eles tiveram na vida, ainda falta como um quebra-cabeça, né? Já tentou colocar várias peças nesse vazio, mas essa peça ela só pertence a Deus. É o lugar específico, aquela peça que você não consegue encaixar. É uma peça específica, encontra, isso é Deus. E nenhum prazer deste mundo vai suprir, mas talvez você deve pensar, né? Eu tirei tudo que era mal da minha, né? Mas mesmo assim, eu não me sinto. Eu ainda me sinto essa sensação. E aí tem uma parábola que Jesus conta, que é bem propícia. Jesus, ele conta de um homem que foi retirado um demônio dele. E ele fala que o corpo seria como uma casa que agora estava vazia, porque foi tirado da casa dele, né? Foi tirado do corpo. E agora a casa ficou vazia e limpa. O demônio saiu, vai para os lugares, ele vai tentar procurar outro lugar, e ele retorna pro lugar antigo, que é a casa, o corpo, e aí ele encontra limpo e vazio, não tem ninguém ali. E aí ele vai falar que ele chama outros demônios piores. O primeiro estado se tornou pior do que o primeiro. Não adianta apenas eu remover aquilo que é ruim. Eu preciso colocar outra coisa, eu preciso colocar algo novo, algo melhor, eu preciso colocar algo bom. O que nós mais vemos são pessoas que tiram o que é ruim, mas não colocam nada. Não colocam coisas boas, não colocam algo para... A verdadeira paz ela não vem daquilo que nós tiramos, né? Mas do que colocamos no centro da nossa vida a partir daquele momento. Então, por isso que muitas pessoas, mesmo afastando os hábitos ruins, elas ainda se sentem vazias, elas não se sentem em paz. A paz, ela não é ausência de conflito, ela é reconciliação. A nossa verdadeira luta está sendo contra Deus na nossa vida. E essa reconciliação, ela foi oferecida por meio de Jesus. A cruz não foi apenas um símbolo, né, de sofrimento, mas de restauração, de um relacionamento, do nosso retorno, né, o propósito original, né, que é adorar. No dia 26, a gente vai aprofundar mais sobre esse tema. Vamos falar sobre como o caminho da paz verdadeira, o convite de Deus para que estão cansados, sobrecarregados, em conflito e até mesmo sem perceber. Então hoje novamente, hoje é só o começo, é a introdução de uma jornada para quem deseja viver e experimentar uma vida de sentido, plenitude e reconciliação
definitiva. Então fica com a gente, tá bom? Prepara o coração, porque o que está por vir é muito maior. E eu quero ver você lá no dia, tá bom? De coração aberto, pronto para viver algo novo. Então hoje aqui eu gostaria de propor apenas uma reflexão. Apenas um pensamento para preparar você para o dia do estudo. E óbvio que você vai ser dito lá, é tudo na base bíblica. Tudo que a gente vai falar vai ser baseado na Bíblia. Mas é algo, obviamente, gratuito. Então você não perde nada. Mas você vai ganhar muito se você for. Então você não vai investir ter nenhum investimento, mas se você for, você vai ganhar muita coisa. Né? Então, vamos olhar para as Escrituras. E qual que é a importância de olhar para Deus e ver a sua paz, né? Lá em Hebreus 12, fala sobre a paz, sobre a importância de buscá-la, sobre a importância de buscar a paz, não somente com Deus, obviamente, mas com as pessoas à nossa volta. Lá o texto ele vai falar sobre se manter em Deus, né? Não ser como Esaú, que vende o seu direito de primogenitura por um prato de comida, né? E depois ele não encontrou arrependimento. É interessante isso, porque Esaú ele não encontra arrependimento. Quer dizer o quê? Que a decisão dele já gerou uma consequência, que ele não podia mais voltar atrás. Já era. Já foi. E às vezes nós estamos diante de Deus e simplesmente estamos mais focados nos nossos desejos momentâneos, trocamos a paz com Deus por prazeres desse mundo. E o texto fala que Esaú não encontrou arrependimento, mesmo procurando com lágrimas, mesmo procurando de forma legítima. Por quê? Porque no final não adianta. Não adiantou, né? Então, nós precisamos desejar. Precisamos não perder essa oportunidade. Então, como a gente está falando de paz, eu quero aproveitar, pegando esse exemplo de Esaú, falar sobre qual que é o nosso propósito eterno, né? E aí vem um ponto. A palavra propósito, ela vem do latim, que significa propositum, que significa intenção, objetivo, né? Qual que é o nosso propósito eterno diante de Deus, né? Sabemos que eterno ele tem a ver com aquilo que jamais acaba, aquilo que não tem fim, né? Nesse mundo podemos mudar de profissão, podemos acabar mudando de vários, de vida e etc. A gente pode mudar, a gente tem a capacidade de mudar. Mas nós estamos controlados por um fator que é chamado tempo, né? Um tempo vamos querer algo, outro tempo vamos querer outra coisa. Então tudo tem a ver com o tempo, né? Baseado nisso, gostaria de a gente olhasse para Eclesiastes, assim como no dia vai ser voltado para a Bíblia, aqui também. Então, se você tiver com a sua Bíblia aí, abra em Eclesiastes capítulo 3. Eclesiastes capítulo 3, versículo do 1 ao 8. Eclesiastes 3, 1 ao 8. Vou ler aqui, vai dizer o seguinte. Tudo tem seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, o tempo de construir, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar, tempo de procurar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar calado, tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Ó, voltando à paz, nós estamos falando. Existe um tempo determinado para tudo. Mas quem determina esse tempo? Sendo bom ou ruim, é interessante, quem determina é Deus. Mas você viu que aqui ele coloca aqui coisas boas e coisas ruins. E o ponto é, quem determina esse tempo? Deus. Deus determina, mesmo as coisas boas ou ruins. Normalmente nós temos a tendência de atribuir aquilo que é ruim, não foi Deus que fez isso. Não, Deus também traz, muitas vezes, sofrimento para que a gente possa aprender com isso. Assim como ele coloca, existe tempo para nascer, a ideia de girar uma vida, né? Qual que é o momento certo? Uma vez que vemos um ciclo da vida, de nascer e morrer. Ele coloca também a ideia dos relacionamentos, vamos ter que matar, curar. São coisas que são boas, coisas que são ruins, mas há tempo, um tempo determinado para aquele que é autor do tempo. Vai ter um momento que vamos precisar chorar, mas também tem momentos de alegria nessa vida. Esses momentos que Deus concede a nós. As coisas têm tempo. Elas não estão sobre o nosso controle. Não são sobre a nossa decisão. Então pensa sobre isso. Quantas vezes você deseja algo a mais na sua vida, né?
E o pensamento, na verdade, deveria ser se o nosso objetivo, quanto nós estamos perto dele. E às vezes, nós temos objetivos terrenos e nós nos frustramos com eles porque não é tudo aquilo que eu espero. Porque talvez você esteja vivendo o seu propósito errado. Né? Quantas pessoas mudam de emprego? Mas quando eu estiver lá, eu vou ser feliz. Quando eu estiver naquele emprego, eu vou estar satisfeito. E quando chega lá, fala, não era tudo isso. Por quê? Porque será que você não está vivendo o propósito errado? Será que você não está vivendo o seu propósito eterno que Deus estabeleceu para você? Você está preocupado em viver uma vida que é mentirosa, uma vida fantasiosa, né? Então, nós precisamos entender qual que é o nosso propósito eterno. Eu gostaria de continuar lendo aqui Eclesiastes 3. Nós vamos focar hoje nesse texto aqui para reflexão. Versículos 9 ao 15. Que proveito tem o trabalho naquilo com que se afadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens, para que com eles afligir. Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Sei que não há nada melhor para o ser humano do que alegrar-se e aproveitar a vida ao máximo. Sei também que poder comer, beber e desfrutar do que se conseguiu com todo o trabalho é dom de Deus. Sei que tudo que Deus faz, durará eternamente, sem que nada possa ser acrescentado nem tirado, e que Deus fez isso para que as pessoas o temam. E o que já foi, o que será também já foi. Deus fará vir outra vez o que já passou. Então, tudo está no tempo de Deus, não no nosso. Novamente, é importante desde... Por que eu preciso da paz com Deus? Porque é Ele que determina tudo. É Ele que estabelece todo o plano. Né? Não vamos viver para sempre nessa terra, porque Deus colocou a eternidade no nosso coração. Nós queremos, mas nós não vamos. Então, escolhas precisamos... eu preciso fazer escolhas nesse momento. Escolhas boas, né? E nós não vamos viver para sempre nesse mundo. E se Jesus não voltar, vamos adormecer. E aí a pergunta, você terá vivido o seu propósito eterno? E quando eu falo de propósito eterno, eu estou falando sobre aquilo pelo qual você veio a existir. Pelo que Deus escolheu. Porque muitas vezes o propósito eterno está ligado com a ideia de que, sei lá, o meu dom, meu Deus, eu vim para ensinar. Independente de onde eu estou. Não preciso ser um professor, mas que eu seja, né? Mas não preciso ser um professor, mas eu vou ensinar aquilo que eu tenho. Independente de onde eu esteja. Eu estou exercendo meu propósito, estarei feliz onde eu estiver, porque no final eu estou exercendo meu propósito eterno. Agora, e você? Quando Jesus voltar, você terá vivido o seu propósito eterno? Você terá vivido da maneira que Deus esperou? Você estará em paz com Deus? Será um tempo de guerra ou um tempo de paz com Deus? É importante meditar sobre essas coisas. E quando a gente continua, versículo 16 ao 22. Vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a maldade, e no lugar da justiça havia mais maldade. Então disse a mim mesmo, Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo propósito, para toda obra. Eu disse mais, isto por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove, e eles vejam que são em si mesmo como os animais, porque o mesmo que acontece com os filhos dos homens acontece com os animais. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e o ser humano não tem nenhuma vantagem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó, e o pó voltarão. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima ou dos animais para baixo, para a terra? Assim percebi que não há nada melhor para o ser humano do que desfrutar do seu trabalho, porque essa é a sua recompensa, pois quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Então, existe um julgamento para todos. Existe um final para todos. Reconhecer a nossa tamanha pequenez diante da soberania de Deus é importante. Vamos pensar apenas na eternidade, mas vamos ter ela. Não vamos pensar só, eu quero isso. Mas como que eu faço para ter isso? Como que eu alcanço isso? O nosso propósito eterno é aquilo que nos liga com Deus.
aquilo que fui chamado para fazer. O seu propósito eterno é ensinar, então ensina, como eu falei, onde você estiver. Não é sobre profissão, mas sim sobre porque o Senhor me chamou. E se a gente olhar aqui os textos, é interessante que ele coloca aqui que o maior prazer que Deus dá ao homem é desfrutar do seu trabalho. Né? Ele fala isso 2 vezes, a gente viu isso 2 vezes. Versículo... Opa, desculpa. Estou no texto errado. Eclesiastes 3. Ele fala aqui, ó... versículo 13. Sei também que poder comer, beber e desfrutar do que se conseguiu com todo trabalho é dom de Deus. E aí ele vai falar depois ali, porque versículo 22. Assim percebi que não há nada melhor para o ser humano desfrutar do seu trabalho, porque essa é a sua recompensa. Gente, vamos lembrar de quem escreveu isso. Salomão. Salomão, ele viveu uma vida de pecado, ele abandonou a Deus, e depois ele retoma a Deus. E ele chega a essa conclusão de que essa vida, o propósito eterno da vida é servir ao Senhor. Lá no capítulo 12, versículo 13, ele fala, 12, 13, de tudo que se ouviu, a conclusão é essa: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque esse é o dever de cada pessoa. Porque Deus há de trazer juízo sobre todas as obras, até as que estão escondidas, sejam boas, quer sejam más. Então, olha só a profundidade. Lembrando, a pessoa que estava buscando prazeres na vida, estava buscando satisfação nessa vida, e não encontrou. Por quê? Porque procurou errado, porque se afastou do Senhor, se afastou da vontade de Deus. E nós podemos fazer a mesma coisa, muitas vezes. Nos afastar da vontade de Deus em nossas vidas. E não devemos buscar isso. Devemos buscar a paz. A paz com Deus. E essa paz está ligada com aquilo que é a nossa proposta eterna. Olha que loucura. Obviamente, a gente vai falar mais sobre isso lá no dia. Eu estou falando isso para você aí, hein? Tá bom? Você sente que falta paz, talvez esteja faltando reconciliação com Deus. Né? Então, convite para o dia 26/7.